Olá, sombrios! Bem-vindos a mais um Causo Nordestino. Apesar do tema ser as lendas da região amazônica, uma inscrita me enviou um relato interessante e eu resolvi contar como a última história dessa temporada. Aproveita e já deixa o like e se inscreva se não é inscrito. E compartilhe o vídeo. Também ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal a crescer? Clica no botão de valeu e contribua com qualquer quantia, ou seja sócio do canal, clicando na aba de membros ou no link na descrição do vídeo. Chega de prosa e vamos para mais um caso nordestino. Terror na Quaresma. Boa noite. Me chamo José Oliveira, tenho 79 anos e sou natural de Alagoinhas, no Pernambuco. Os fatos que vou narrar aconteceu há anos atrás, quando eu era mais jovem. Desde menino escuto falar em coisas sobrenaturais que me foram contadas por meu avô e meu pai, já falecidos. Mas até então nunca pensei que iria viver minha própria história de terror. Quando eu fecho os olhos ainda vejo aquele rosto, aqueles olhos fundos e vazios, e os dentes. Deus, os dentes. Nunca imaginei que uma simples viagem para Alagoinhas pudesse virar o pesadelo que se tornou. Naquele dia começamos o dia como qualquer outro. Estávamos nos preparando para uma viagem a Alagoinhas, para passar a Semana Santa na casa dos pais da minha esposa. Quitéria já estava de pé, arrumando as coisas para a viagem. O cheiro de café fresco invadia a casa, misturado ao aroma de pão de queijo recém-saído do forno. Ela cantava uma música antiga enquanto cortava os pedaços de bolo de milho para colocar na lancheira, junto com sanduíches de pão caseiro, garrafas de suco de caju e galinha caipira cozida com farinha de mandioca em uma lata de mantimento para comer no caminho. No quarto, as crianças estavam em um alvoroço. Lúcia, a mais velha, tentava ajudar Ana a amarrar os sapatos, enquanto Carlos, o do meio, brincava com o carrinho, imitando o barulho de um motor. Risadas ecoavam pela casa, preenchendo o ambiente com uma alegria que só as crianças podem trazer. José, você já olhou a D20? Perguntou Quitéria da cozinha, enquanto eu amarrava as botas. Já estou indo, respondi, pegando a caixa de ferramentas na varanda e indo em direção à garagem. A velha D20, nossa fiel caminhonete, era um modelo clássico de cabine simples e robusta, que exalava o charme de outro tempo. Sua pintura original, azul clara, já estava desbotada, com manchas de ferrugem tomando conta de algumas bordas, principalmente nos paralamas. Passei a mão pela lateral do capô como se cumprimentando uma velha amiga. Essa caminhonete já tinha nos levado para tantos lugares, nunca nos deixou na mão. Mas eu sabia que ela precisava de um cuidado especial antes de pegar a estrada. Levantei o capô, verifiquei o óleo e a água, apertei algumas conexões e testei a bateria. Enquanto isso, Quitéria apareceu na porta com um pano de prato no ombro e as mãos na cintura. Tudo certo aí? Não quero ficar na estrada com 3 crianças famintas. Pode ficar tranquila, ela está pronta para outra. Respondi, fechando o capô com confiança. Quitéria voltou para dentro e eu me dediquei a ajeitar a carroceria, colocando nela uma capota, um tipo de lona para cobrir a carroceria da D20, ajudando a proteger as crianças do sol ou da chuva. Estendi um colchão velho e algumas almofadas para as crianças, colocando um cobertor dobrado em um canto. Com o sol nascendo no horizonte e os raios alaranjados iluminando o sítio, criando um cenário de cartão postal. As crianças corriam de casa, cada uma carregando uma pequena mochila com brinquedos e lanches. Carlos subiu primeiro na carroceria, seguido por Ana e Lúcia, que organizaram os espaços como se estivessem montando um acampamento. Quitéria veio logo atrás, carregando uma cesta cheia de comida e a velha garrafa térmica que herdara da mãe.
Ela subiu na carroceria, ajeitando o vestido de algodão florido, enquanto me olhava com aquele sorriso que parecia aquecer o dia. "Tudo pronto?" perguntou, subindo a porta da carroceria. "Vamos logo, José. Papai e mamãe devem estar ansiosos", Quitéria falou, empolgada como uma criança. Entrei na D20 e girei a chave, e o motor ronronou como um gato velho, mas cheio de vitalidade. Com o último olhar para casa, engatei a primeira marcha e partimos. O sol, já mais alto, iluminava a estrada de terra, enquanto as árvores ao redor balançavam levemente com a brisa da manhã. Da cabine ouvi as crianças rindo e cantando músicas, e Quitéria não parava de rir. A sensação de estar com a minha família rumo a um reencontro tão esperado fez o coração ficar leve. Eu mal sabia que aquela estrada tão familiar guardava algo que mudaria tudo. Eu dirigia com cuidado, como sempre, minhas mãos firmes no volante, os olhos atentos à estrada que se estendia à frente, iluminados apenas pelos faróis da velha D20. Cada curva era tomada com cautela. Cada buraco na estrada era desviado com a precisão de quem sabia que a carga mais preciosa estava logo atrás: minha família. Quitéria estava na carroceria com as crianças, Lúcia, Carlos e Ana. Conversavam, riam e aconchegavam-se no colchão que ajeitei com carinho antes de sairmos. Conforme o dia avançava, a paisagem estava mudando. O verde dos campos deu lugar a montes escuros e silhuetas de árvores que se projetavam contra o céu alaranjado do crepúsculo. O ronco do motor era a única música que nos acompanhava. Até que o sol finalmente mergulhou além do horizonte e a escuridão tomou conta. A estrada que antes parecia familiar tornou-se um corredor sombrio. O asfalto esburacado refletia a luz dos faróis de forma irregular, e a ausência de outros carros reforçava a sensação de isolamento. O vento, antes brando, começou a soprar mais forte, entrando pela janela e trazendo consigo um frio inesperado que arrepiava a minha pele. Fechei o vidro com um movimento rápido, evitando aquela sensação incômoda. Foi então que percebi algo estranho. O som do motor parecia mais alto, mais isolado. O ambiente, antes envolvido pelas risadas das crianças e pela voz de Quitéria contando histórias, caiu em um silêncio desconcertante. Era como se o mundo ao nosso redor tivesse parado. Até mesmo os grilos e os sapos, sempre presentes em uma noite no interior, ficaram em silêncio. Olhei pelo retrovisor e vi Quitéria envolta em cobertores com as crianças. Ela parecia tranquila, mas seus olhos frequentemente se voltavam para os lados da estrada, observando as sombras que dançavam no ritmo dos faróis. Um calafrio percorreu minha espinha, mas mantive o foco na estrada. Não poderia deixar a minha mente se desviar. Cada metro percorrido parecia mais longo, cada sombra projetada pelas árvores parecia maior, mais ameaçadora. O caminho adiante era como um túnel infinito de escuridão, apenas interrompido pela luz dos faróis. O silêncio continuou. A sensação de que algo não estava certo começou a pesar no ar, como um presságio que eu não conseguia afastar. De vez em quando verificava o retrovisor para me certificar de que estavam bem. Quitéria, percebendo minha inquietação, sugeriu algo para as crianças, provavelmente tentando mantê-las calmas. Mesmo na escuridão da estrada, o vínculo que tínhamos era meu único alento, a força que me fazia continuar. Eu teria que levá-los em segurança até Alagoinhas, mas naquele momento a estrada parecia menos um caminho e mais uma travessia. Uma prova que precisávamos superar. Foi quando avistei aquele homem no acostamento. Ele caminhava lentamente, arrastando os pés com uma despreocupação que não combinava com a noite fechada ao redor. A luz dos faróis da caminhonete o iluminou por alguns segundos, revelando uma silhueta alta e magra, envolta em um casaco pesado que parecia velho e gasto. Seu rosto estava parcialmente oculto pela sombra de um chapéu de aba larga.
mas os poucos traços que consegui captar pareciam pálidos e inexpressivos. À primeira vista ele parecia normal, apenas mais um viajante solitário. Talvez esteja indo para algum sítio aqui perto. Pensei, tentando racionalizar o que via. Mas havia algo nele que me incomodava profundamente, algo que não conseguia nomear. Era como se a própria presença dele absorvesse o calor ao redor, deixando o ambiente ainda mais frio e pesado. Balancei a cabeça tentando afastar aquele sentimento estranho. Besteira, José. Me repreendi. É só um homem qualquer. Me forcei a voltar a atenção para a estrada, embora meus olhos insistissem em procurar o retrovisor, como se esperasse encontrá-lo parado ali atrás observando. O silêncio dentro da caminhonete parecia ainda mais denso agora. Quitéria e as crianças estavam quietas na carroceria, talvez dormindo ou apenas cansadas da longa viagem. Tentei me concentrar na direção, mas o aperto no peito não cedia. Meu coração batia mais rápido e eu não conseguia explicar por quê. Então aconteceu. Algo escuro e rápido atravessou a estrada bem diante da caminhonete. Foi tão repentino que mal tive tempo de reagir. Tudo que vi foi um borrão que cruzou o feixe de luz dos faróis, desaparecendo na escuridão à frente. Instintivamente pisei no freio com toda a força e o carro deu um tranco violento. As rodas travaram, soltando um grito metálico enquanto a caminhonete deslizou alguns metros antes de parar completamente. O colchão na carroceria escorregou e eu ouvi o som abafado das crianças gritando de susto. Meu coração parecia prestes a sair pela boca, batendo de forma descompassada, e minhas mãos tremiam enquanto mantinha o volante firme. "O que foi isso, José?" A voz de Quitéria ecoou da carroceria, carregada de preocupação e medo. Eu não tinha resposta. Meu olhar estava fixo na estrada, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Os faróis iluminavam apenas o vazio à frente, revelando o chão de terra batida e a vegetação que margeava o caminho. Não havia nada ali, nenhum animal, nenhuma pessoa. Apenas a escuridão que parecia zombar de mim, desafiando minha sanidade. Respirei fundo, tentando acalmar os nervos. Deve ter sido um animal, talvez um cachorro ou um tatu. Murmurei, mais para mim mesmo do que para Quitéria, tentando ignorar a sensação de que algo muito errado havia acabado de acontecer. A poeira elevada pelo freio brusco da D20 parecia pairar no ar, pesada como o silêncio que se abatia ao grito das crianças. Quitéria na carroceria com elas segurava Ana nos braços, enquanto tentava acalmar Lúcia e Carlos, que estavam assustados e agarrados ao colchão improvisado. "José, o que foi isso?" Ela perguntou novamente, a voz trêmula enquanto apertava os pequenos contra si. Eu ainda segurava o volante com força, meus dedos brancos de tanto apertar. O mundo parecia ter parado. Meu coração martelava no peito, mas conseguia olhar para trás. Os faróis da caminhonete iluminavam fracamente Quitéria e as crianças, todas ofegantes. "Você está bem? Alguém se machucou?" Perguntei, a voz mais alta do que pretendia, tentando abafar o medo que crescia em mim. "Estamos bem, só assustados." Ela respondeu, mas os olhos dela procuravam os meus, tentando entender o que tinha acontecido. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, voltei a encarar a estrada, e foi aí que eu vi. No meio da poeira iluminada pelos faróis, a figura apareceu. Primeiro como uma sombra alongada e desproporcional. Depois, à medida que se movia, pude vê-lo com mais clareza. Era um homem, ou algo que se assemelhava a um. Magro ao extremo, com os braços e pernas longos e esqueléticos. Ele parecia flutuar mais do que andar. A pele era tão pálida que refletia a luz dos faróis, e por um instante tinha a sensação de que podia ver através dela. Quitéria notou minha expressão.
"O que foi, José?" perguntou, o tom mais urgente agora. Eu não consegui responder. A criatura começou a se mover em nossa direção. Passos lentos, mas seguros. Cada movimento parecia errado, como se os ossos não estivessem no lugar certo. Os braços balançavam ao lado do corpo, longos demais, como se estivessem pendurados em um tronco quebrado. "José, fala comigo", insistiu Quitéria, agora levantando um pouco o corpo para tentar enxergar o que estava acontecendo. Quando a figura parou ao lado da janela do motorista, o silêncio na carroceria foi instantâneo. Até as crianças, antes chorando, permaneceram imóveis. Quitéria os abraçou com mais força, como se soubesse que não deveria fazer barulho. A criatura se inclinou para a janela, e o rosto dela foi iluminado pela luz fraca do painel. Olhos negros, fundos e vazios encaravam os meus. A pele fina esticava-se sobre o crânio, revelando cada contorno ósseo, e um sorriso que ficava tão frio e vazio quanto os olhos. "O senhor pode me dar uma carona?" disse ele, a voz rouca e arrastada, como se tivesse nascido do próprio vento. Na carroceria ouvi Quitéria começar a murmurar uma oração, quase inaudível, mas constante. Lúcia soluçou baixinho e Carlos enterrou o rosto no peito da mãe. Ana, nos braços dela, tinha os olhos arregalados, mas não emitia um som sequer. Minha respiração estava presa. Tudo em mim gritou para sair dali, mas o medo me paralisava. Fechei os olhos e murmurei para mim mesmo: "Deus, nos proteja." A criatura continuava ali, imóvel, como se soubesse que tinha controle sobre aquele momento. O ar ao nosso redor parecia mais denso, difícil de respirar, como se estivesse carregado de uma presença que não deveria existir. O som da porta se abrindo foi o que me arrancou do transe. A criatura, com aqueles olhos negros e vazios, tinha puxado a maçaneta e agora a porta do motorista estava escancarada, rangendo como se protestasse contra aquele movimento. Mas ele não entrou. Ficou ali parado, a poucos centímetros de mim. Sua figura esquelética ainda mais perturbadora à luz fraca do interior da caminhonete. "O senhor pode me dar uma carona?" Ele repetiu, a voz rouca e arrastada. Mas desta vez havia algo mais. Um tom de insistência, uma frieza que parecia cortar o ar. Minhas mãos estavam coladas ao volante, suando frio. Minha mente gritava para fechar a porta e acelerar dali, mas meu corpo parecia ter se desligado do meu controle. Enquanto isso, na carroceria, ouvi Quitéria sussurrando as mesmas palavras repetidamente. "Ave Maria cheia de graças." Os murmúrios dela eram abafados pelos soluços das crianças, mas eu sabia que ela também percebeu o perigo. A criatura inclinou-se um pouco mais e pela primeira vez notei algo estranho. Ela não fazia sombra. As luzes iluminavam o chão ao redor, mas não projetava sua silhueta. "O senhor pode me dar uma carona?" insistiu mais uma vez, com um sorriso que parecia se estender além dos limites naturais de seu rosto. Minha boca abriu, mas nenhuma palavra saiu. Eu estava aterrorizado. Mas então percebi. Ele não entrou. A porta estava aberta, mas ele permanecia parado, como se algo o impedisse. Minha mente corria tentando encontrar uma explicação para aquilo. Será que ele precisa de permissão? "Não", sussurrei, quase sem perceber. Os olhos da criatura se estreitaram e o sorriso desapareceu lentamente, deixando um semblante frio e inexpressivo. Ele inclinou a cabeça de forma antinatural, como um predador avaliando a presa. O ar dentro da caminhonete ficou mais pesado e sufocante. "O senhor tem certeza?" perguntou, arrastando as palavras,
Sua voz agora mais grave e profunda, quase como um eco. Eu engoli em seco, finalmente reunindo forças para mexer minha mão. Lentamente alcancei a maçaneta e com um impulso trêmulo bati à porta. O som ecoou na noite silenciosa como um trovão, e naquele instante a criatura deu um passo para trás, mas seus olhos não desviaram dos meus. Ele não desapareceu imediatamente. Ficou ali imóvel, observando, como se quisesse gravar cada detalhe do meu rosto. E então, sem aviso, ele andou mais alguns passos, até que a escuridão da estrada o engoliu por completo. Olhei para trás, novamente, vendo Quitéria e as crianças ainda abraçadas. Segurem firme, avisei, minha voz ainda tremendo. Não esperei mais um segundo, engatei a marcha e acelerei, os pneus cantando na estrada de terra. Quitéria me olhou assustada, mas sabia que não era hora de perguntar. O caminho até Alagoinhas foi feito em um silêncio absoluto, quebrado apenas pelo barulho do motor e das rodas na estrada de terra. Quando finalmente vi as luzes da cidade, soltei um suspiro pesado, o primeiro desde que tudo havia começado. Quando finalmente chegamos a Alagoinhas, o peso da viagem parecia ainda maior do que o cansaço. As luzes da cidade antes de um colapso agora eram quase irreais, como se estivéssemos cruzado para um outro mundo. Estacionei a D20 em frente à casa modesta dos pais de Quitéria, desligando o motor com um suspiro, como se até o velho carro soubesse que havíamos escapado de algo terrível. Maria, a mãe de Quitéria, saiu apressada para nos receber, com um semblante iluminado pela preocupação. Antes mesmo de perguntar qualquer coisa, notou a palidez no meu rosto e a expressão atordoada de Quitéria ainda abraçada às crianças. José, o que aconteceu? Você está bem? Respirei fundo, sentindo o peso das últimas horas me esmagando. As mãos ainda tremiam, mas tentei parecer calmo, por mais impossível que fosse. Estamos bem, agora. Minha voz saiu rouca, quase um sussurro. Mas... Maria, algo aconteceu na estrada. Ela franziu o senho, claramente confusa e assustada. Algo? O que você quer dizer? Olhei para a Quitéria buscando forças na presença dela. Ela estava abalada, mas firme. Tocou meu braço como se me encorajasse a continuar. Um homem, ou algo parecido com um homem. Engoli em seco, tentando encontrar as palavras certas. Ele apareceu do nada, pediu carona, mas não era humano, Maria. Aquilo não era normal. Maria trocou um olhar com Quitéria e então com o marido, que havia se juntado à conversa. Sua expressão mudou, algo entre medo e resignação. Era na estrada velha? Perguntou, com a voz baixa. Assenti lentamente, percebendo que ela sabia mais do que estava disposta a dizer. Essa estrada... Maria começou, mas hesitou, como se as palavras fossem pesadas demais para serem ditas. É conhecida por histórias, José. Coisas que acontecem especialmente nessa época. Na quaresma, completei, terminando com um calafrio percorrendo minha espinha. Maria fez o sinal da cruz e segurou meu braço com firmeza. Vocês foram poupados, José. Aquilo que você viu, se tivesse deixado entrar, não estaria aqui para contar. Olhei para a Quitéria e as crianças, agora seguras dentro da casa. A realidade daquilo me atingiu como um soco. Não era só um encontro estranho na estrada. Era algo além de nossa compreensão. Algo que poderia ter acabado com a nossa família. Obrigada, Deus, murmurei com a voz embargada. Maria colocou a mão no meu ombro e me encarou com seriedade. Reze, José, reze muito, porque na quaresma o mal anda solta e nem sempre ele bate na porta para pedir permissão. Naquela noite entendi que há criaturas que não pertencem ao nosso mundo e que às vezes
O simples ato de dizer não é a única barreira entre nós e o desconhecido. A você que chegou até aqui, minha gratidão. Apoie o canal curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Convide seus amigos para conhecerem o conteúdo do canal. Você que vem até aqui, gosta do nosso conteúdo, mas ainda não é um inscrito, considere a possibilidade de se tornar um e fazer parte da família de Sombrios. Você tem algum relato, alguma história, algum causo? O e-mail e o telefone para contato está na descrição do vídeo. Chegamos ao final de mais uma temporada de Causos Nordestinos. Até a próxima!